Rosiane Hart Adami, 26 anos, psicóloga na vertente da psicanálise. Seu objeto de estudo é Entre a Histeria e o Balé Clássico, o sujeito contorcido na contemporaneidade. E a gente não pode esquecer, morou um ano em Dublin, fazendo essa comparação um pouquinho das vivências. Olá, Rose, tudo bem? Oi, Rodrigo, tudo bem? Obrigada pelo convite. Imagina. Me fala um pouquinho desse teu objeto Entre a Histeria e o Balé Clássico. Então, desde o início, assim, eu tinha essa ideia de trabalhar com a psicanálise e com a arte. E dentro da arte, então, o balé clássico, que é algo que eu me identifico, né? Uma arte que eu sempre me identifiquei, a dança. Só que eu não sabia muito bem de que forma que eu ia trabalhar isso. E aí, foi conversando com alguns colegas e amigos, eu vi algumas imagens de histéricas do século XVIII, na época de Charcot, quando ele colocou a histeria em cena. E aí eu comecei a ver a similaridade entre as contorções daquele corpo da histérica com as bailarinas. E aí, nesse momento, eu vi a possibilidade de fazer esse enlace, esse encontro. E aí, a partir daí, então, surgiu o meu trabalho. E para o pessoal de casa, o que seriam as histéricas? Já que a gente já está habituado com as bailarinas, né? Sim. Então, acho que a noção de uma doença, né, dita doença histérica, ela vem desde o Antigo Egito. Então, eram mulheres, o mais conhecido, então, são as contorções. Eram mulheres ditas, então, loucas, elas se contorciam. E aí eram sempre homens buscando entender o porquê daquilo, né? De que seria algo de ordem orgânica, neurológica, enfim. E durante... Eu fiz um apanhado histórico, estudei de que forma que a histeria foi vista ao longo dos séculos, ao longo dos anos. E era sempre uma doença atribuída às mulheres, em que eles diziam que era em função do deslocamento do útero. Então, desde o início foi assim. E aí, no século XVIII, Charcot colocou elas em cena e ele disse que a histeria tinha suas leis. E ele começou a se aprofundar nos estudos nisso para entender melhor. E a medicina nunca conseguiu encontrar algo de ordem orgânica para explicar a histeria. Então, nunca se conseguiu explicar por nem de ordem orgânica, neurológica, enfim. E aí foi nesse momento, quando Freud se formou em medicina, ele ganhou uma bolsa de estudos e ele foi estudar em Paris, no Hospital Saint-Pétrier, com Charcot. E lá ele viu que tinha algo além do orgânico. E ele deu voz para essas mulheres e ele começou a escutar elas. Então ele viu que eram traumas ou experiências vivenciadas que faziam com que aquele sintoma aparecesse no corpo, naquele corpo torcido da histérica, né? Então... E foi a partir também dos estudos sobre a histeria que Freud, foi ali que nasceu a psicanálise. Então, eu quis juntar, né, o balé e a psicanálise, então acho que foi bem... E essa relação na contemporaneidade da histeria, os homens não se relacionam com isso de uma forma um pouco machista? Com certeza. Até hoje a gente não escuta assim, quando a gente fala, aquela mulher é uma histérica, né, ela é louca. Né? Então, isso foi um dos questionamentos que eu fiz no meu trabalho, de que... durante toda a história, eram homens buscando entender uma doença que era dita das mulheres. E a arte, que eu até mostro assim, no último capítulo, de que a partir das obras artísticas, enfim, eu trouxe uma obra da Louise Bourgeois, em que ela esculpiu um corpo masculino em contorção histérica, numa conversão histérica. E ali ela denunciou a histeria no homem. Né, de que a histeria não é só nas mulheres, já que ela não se trata de uma ordem biológica, né, e sim é do inconsciente, é algo que estava recalcado e que aparece no corpo. Tu não acha que então, tu não encontraste no Freud então algumas lacunas por um homem tentar compreender a histeria da mulher? Sempre tem essa questão, mas eu acho que o Freud ele deu voz para essas mulheres, ele fez com que elas fossem ouvidas. Né? Elas puderam falar sobre as suas vivências, sobre as suas experiências. Tinha muita questão no século XVIII da repressão sexual das mulheres. Então, muitos homens diziam que a cura para a histeria seria o coito, seria o matrimônio. E Freud, ele só ouviu elas. E quando ele ouviu elas, ele foi percebendo que aqueles sintomas, né, aquela conversão, aquele corpo torcido, aquilo ia diminuindo. Então, eu acho que o Freud foi quem deu voz para elas, né? Quem acolheu, a psicanálise acolheu a histeria. E essa histeria do corpo contorcido juntando com o balé? Então, a arte, por sua vez, ela não vai criar um saber sobre a histeria. Ela vai dar lugar para esse sintoma. Ela vai transformar esse sintoma em algo belo,
algo que em outro momento tinha sido visto como um horror, né? Aquele corpo torcido, aquela mulher, né? E não, a arte vai dar espaço para que esse sintoma circule, que ele viva, que ele dance. Então a arte não queria um saber sobre a histeria, ela dá espaço, né? E foi isso que dentro da arte eu busquei o balé clássico, mas além disso eu falei então da Bourgeois, quando ela traz a escultura, e do Almodóvar, em um dos filmes dele, em que ele transcende a questão do masculino e do feminino, que é Na Pele que Habito, em que mostra também ela fazendo uma posição de yoga, enfim, que ela está fazendo um arco histérico. Então a histeria, ela resiste. Ela sempre foi uma fala do Quinet, né, que ela é uma pedra que emperra as pesquisas da ciência, da medicina, porque ela resiste. E acho que a arte e o balé, no caso, no meu trabalho, dá um espaço para a histeria, dá um espaço para esse sujeito, para esse sintoma. E essa pesquisa tão tua, né, relacionando a psicanálise, que é algo que tu gosta bastante, com o balé, que é outra coisa que tu gosta bastante. Como é se apropriar da pesquisa sendo você mesmo? Vivendo isso. Foi incrível, assim, porque poder falar de duas grandes paixões, né? O balé, que, enfim, nunca fui profissional nem nada, mas sempre, desde pequena, dancei balé, sempre fui muito apaixonada, adorava assistir as apresentações, enfim. E a psicanálise, que foi algo que dentro do ambiente acadêmico eu fui cada vez mais me debruçando e vendo que era aquilo. E a professora Luciene, que acolheu o meu trabalho, e a análise do discurso dá esse espaço para que a gente possa se colocar no trabalho. Para que a gente possa, porque se a gente não estivesse falando da gente, de onde é que a gente vai estar falando, né? Então, poder falar sobre o balé, sobre a psicanálise foi incrível. Poder se posicionar ali, acho que a análise do discurso dá esse espaço, né? De que não tem neutralidade ali, a gente está falando da gente, né? E como desatrelar esse conceito burguês do balé, mesmo estando atrelado, e trazer todo o trabalho que existe por trás disso tudo e o quanto as meninas se sacrificam. De que forma desatrelar essa imagem burguesa? Esse preconceito, essas barreiras. E reconhecer também o sacrifício por trás disso tudo. Não só das meninas, agora dos meninos também. Dos meninos também. Eu agora me recordo algo que eu escrevi, porque a arte, o Duchamp fala isso, a arte, ela só termina, uma obra artística, ela só termina também a partir do olhar do espectador. Seja uma obra de arte, seja uma apresentação de balé clássico, seja uma poesia, enfim. E aí eu me dei por conta de que o balé, ele sempre foi voltado para a burguesia, para a elite, para a nobreza, né? Então, de certa forma, e a histeria era aquela coisa, aquele horror, né? E aí eu fiquei me questionando, os médicos que assistiam às histéricas na sala do Charcot, porque era como se fosse um espaço cênico, né? Ele colocava a histérica naquele palco, era como se fosse um palco. E aqueles médicos homens, né, todos assistindo ela. E aí é a mesma coisa com a bailarina, só que a bailarina ela é vista de outra forma. Então eu acredito que o mesmo público que assistia às grandes apresentações de balé eram os médicos que assistiam às histéricas com um certo horror. Eu não sei se isso responde a pergunta, mas de que forma que isso poderia... É complicado, né? É complicado a gente pensar em desconstruir um conceito que já vem sendo construído há bastante tempo. Mas... Eu acho que a arte dá esse espaço, eu acho que o balé clássico, ele é para todo mundo. Inclusive, talvez agora eu consiga lembrar do projeto das bailarinas de rua, que é um dos projetos que eu participei, e que eram fotografias de bailarinas em ambientes diversos, não só dentro de um palco, num espetáculo em que era para um público específico, mas sim na rua, mostrando que o balé é para todo mundo, né, tirando essa imagem elitista burguesa que está comumente associada ao balé clássico. E tu chegaste a trabalhar a campo, conversar com bailarinas para produzir esse teu trabalho? Não conversei com bailarinas. Claro, fazendo as aulas de balé, eu trocava essas ideias com as minhas colegas, enfim, mas eu observava muito, eu via tudo isso, né? Tanto que no primeiro momento meu desejo era trabalhar com essa questão mesmo da dor, do prazer, eu acabei então voltando, mas na psicologia a gente não pode fazer essa coisa de ir a campo e entrevistar, enfim. Então foi mais as minhas experiências mesmo e claro, conversando, a gente acaba pegando algumas coisas, né?
E essa dor relacionada ao prazer? Isso aí eu não entrei muito nisso. Eu acho que o texto ele não se fecha, né? Acho que daria para escrever muito mais coisas. Talvez trabalhar a questão da sublimação, mas que sim, há um... Agora, pensando nisso, dá para pensar, que foi uma das coisas que eu escrevi no trabalho, dessa questão também do patriarcado, de que a mulher, a bailarina, ela só se tornou protagonista dessa arte quando ela foi para a ponta dos pés. E a ponta dos pés causa muita dor. Mas, ao mesmo tempo, ela tinha que parecer leve e com que ela flutuasse no palco, mas ela sentia muita dor. Então, a mulher, para estar num papel de protagonista, ela estava sentindo dor. Mas ela conseguiu se sobressair aos saltos dos homens, porque no início do balé clássico não tinha, assim, a protagonista. Eram homens e mulheres. E aí, quando a mulher foi para a ponta dos pés, para a sapatilha de ponta, ela se tornou a protagonista dessa arte. Mas tinha dor ali, né? E a dor da Rosiane junto do prazer em praticar o balé? É um misto dos dois, assim. Eu acho que, né, no meu caso, eu falo de mim, tá dançando é uma forma de me expressar, assim, às vezes precisa falar. Eu acho que a arte faz isso com as pessoas. Eu acho que... Tô citando as bailarinas de ruas, elas ocupando os espaços. Tu acredita que isso pode dar continuidade, pode seguir em frente? Essas bailarinas, elas podem voltar a ocupar esses espaços públicos para que haja acessibilidade para quem não tem uma condição de frequentar um teatro? Eu acho que sim. Eu acho que eu tenho muito orgulho desse projeto das bailarinas de rua, porque foi exatamente isso que a gente quis mostrar. A gente foi pra rua, a gente não foi de tutu, maquiada, com coquinho. A gente foi com roupa de ensaio, roupa rasgada, minha calça rasgada. A gente foi pra rua em diversos ambientes da cidade para realmente trazer isso, querer tirar essa imagem que está colada, né, no balé. E a receptividade do público? Foi incrível, assim. As pessoas adoraram, acharam muito incrível a ideia. Na verdade, a inspiração foi num projeto que já existia em Nova York e a gente quis trazer para cá, adaptar também, trazer essa ideia. E foi muito boa a receptividade. As pessoas gostaram muito, recebemos muitos elogios. Eu acho que é um início, né? Eu acho que é um início para mostrar isso. E como é que se desenvolveu esse teu trabalho, afinal? Como foi esse ponto de desenvolvimento para chegar a uma conclusão, que normalmente não é uma conclusão? Quais foram os pontos que tu chegou? Como tu conseguiu comparar tudo isso? O que te fez crescer? Nossa, foi incrível o processo de escrita do trabalho, angustiante, né? Até na hora de buscar as imagens, e parece que elas apareciam assim. Quando eu via então aquele corpo curvado da bailarina, eu ia lá atrás de um livro que tinha as imagens das histéricas e tinha exatamente igual, né? O pé da bailarina curvado, o pé da histérica. Então, esse processo foi muito incrível, eu aprendi demais e acho que ele não se fechou, assim. E um dos questionamentos que eu fiz foi esse em relação aos homens, de que sempre foram eles buscando saber, entender e buscar uma cura para a histeria. E aí eu fiz um questionamento de que será que esse notável interesse dos homens seria em função deles entenderem sobre a própria doença deles, ou um desejo de controlar e dominar as mulheres também. Então, eu fiquei com alguns questionamentos, mas foi um processo incrível. Eu me aproximei da análise do discurso. Eu tenho muito que aprender ainda com a AD, mas ela me proporcionou coisas incríveis, assim, poder me colocar no trabalho. E a psicanálise, em que eu pude me debruçar ainda mais e ver que é por ali, né, que eu quero ir, e a forma como eu quero olhar para os sujeitos. Análise do discurso, psicanálise, quais foram os teus referenciais para trabalhar com isso tudo? Então, dentro da psicanálise, né, Freud, eu trabalhei Antônio Quiné, brasileiro, a Ruth Nesco, que é uma mulher, em que ela fala da psicanálise, da importância, da ruptura que a psicanálise faz, quando ela fala que a gente não se restringe ao nosso ser biológico, que tem muito mais além disso, né? Do inconsciente. Dentro da AD, então, a Eni Orlandi, a Kitty, a Freda, enfim, mulheres, né?
E dentro da psicanálise foi isso, aí eu foquei bem no E vai no surgir pai. a Rosiane agora, escrevendo sobre as atividades clássicas que são consideradas burguesas e entendendo um pouquinho do contexto psicossocial de cada pessoa. Será que vai surgir? Eu acho que sim. Eu acho que esse trabalho fez virar algo que estava latente ali e eu tenho muito desejo de continuar dentro disso. O projeto acho que das bailarinas de rua já tinha sido um rascunho disso, né? Um início disso, e com a construção desse trabalho, acho que é por aí que eu quero ir. Antes de te pedir para concluir, eu fiquei muito curioso. E o balé clássico e esse balé contemporâneo que está surgindo com uma mistura de outros ritmos? Como tu enxerga isso? Eu acho muito bacana. Porque aí eu acho que também vai desvincular aquela coisa do balé clássico da burguesia. Eu acho que esse balé contemporâneo, ele traz um outro olhar, ele traz abre novas possibilidades. Eu acho muito interessante. Dança, expressão do corpo, é isso. Bacana, bacana. E uma frase, uma citação que tenha marcado essa trajetória? Que não encerrou por aqui, claro, né? Não encerrou por aqui. Eu tenho a frase que eu coloquei, eu posso ler ela? Fica à vontade. Eu acho que foi a frase que eu coloquei do Freud, em que Freud diz: o artista é um precursor involuntário das descobertas psicanalíticas. Então Freud já disse isso, né? Que a arte antecede isso tudo. Muito bonito, a arte é livre, cada um Exatamente. enxerga as coisas da forma com que traz a sua história. E foi muito bom ter aceito o nosso convite, foi uma conversa bem bacana. É bacana ver as pessoas produzindo algo diferente, enxergando por outra perspectiva algumas questões que a gente às vezes tem uma predisposição a julgar, né? Sim. E ainda bem que tu tá trabalhando em cima disso, Rose. Muito obrigado. Rodrigo, eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui falando sobre isso. E Obrigada não mesmo. tá fechado, né? Não tá se fechado. fecha nunca. Quem sabe a teórica Rosiane Ratchadam. Um dia, quem sabe. Obrigado. Obrigada. O Diálogos fica por aqui. Até a próxima.